Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Eu sempre lembro que você também pode assistir o nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu já te convido a participar do nosso programa, enviando as suas perguntas, as suas sugestões de pauta. Entre em contato com a gente, envie sua mensagem lá no WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Eu já vou anunciar aqui para vocês tudo que a gente vai ter no nosso programa de hoje, para que você verifique aí, pense um pouquinho, será que tem alguma coisa, alguma dúvida que eu tenho sobre esse assunto? Já manda a sua mensagem pra gente, hein? Olha só, hoje é quarta-feira, dia do quadro Nosso Jardim, aqui no nosso programa. E hoje nós vamos aprender tudo sobre kokedama, que é a arte botânica japonesa que vem ganhando cada vez mais destaque aqui no nosso país. Além disso, nós também vamos entender e aprender tudo sobre o processo de produção dos bebês reborn. Sabe o que é isso? Aqueles bonecos realistas. Fique ligado que tem todos os detalhes ainda hoje. E a gente também vai ter um bate-papo super importante sobre a influência das redes sociais na nossa autoestima. Fique ligado, fique com a gente, envie suas perguntas. O nosso programa já está começando. Nesse momento, a gente começa com o nosso quadro Nosso Jardim. Roda a vinheta. Ficou demais essa vinheta, né, galera? Eu amei demais, ficou muito bom mesmo. E como é bom, né, falar de planta, dos cuidados com as plantas, com as flores. Hoje é dia de kokedama. Você sabe o que é isso? Se não sabe, fique aqui com a gente que vamos aprender tudo, inclusive como montar uma kokedama, que é essa arte, né, botânica japonesa. Quem sabe tudo sobre isso não é uma japonesa não, gente. É uma venezuelana que se especializou nessa arte, ela é especialista em kokedama e também em vasos com plantas de decoração. Melitza Quinones está aqui ao meu lado. Muito bem-vinda, Melitza, tudo bem? Prazer te conhecer. Prazer é meu. Obrigada pelo convite, tá? Nós que agradecemos, né, a sua presença aqui no nosso programa justamente para nos mostrar essa arte que é diferente. Eu nunca nem tinha ouvido esse nome, menina, kokedama. Essa arte é muito antiga. A arte tem mais de 2 séculos. No Japão é muito conhecida e é feita por esse povo, né? A gente tem uma técnica feita propriamente autodidata, né? Minha primeira kokedama ficou muito bem feia. Aí a gente começou a dar algum jeito de que ela ficara cada vez mais linda. E aí eu consegui fazer uma técnica própria e agora vou ensinar. Posso começar? Eu vou só pedir para você falar mais um pouquinho da kokedama, né? Eu vi que o significado de kokedama é musgo. É bola de musgo. Bola de musgo. Na antiguidade, as kokedamas estavam feitas só com musgo, né? Na kokedama é a parte que faz mais o povo do Japão. É o irmão do bonsai. O bonsai é a parte mais nobre. A kokedama é para aquele povo que não tinha tempo de cuidar uma planta. E tinha que ir para as plantações de arroz e não tinha muito tempo para cuidar delas, né? Queria ter as plantas ali em casa, que é importante, mas não tinha muito tempo. Eu achei ótimo para mim, porque eu não tenho muito tempo para cuidar das plantas. Então, é uma solução aqui para minha vida. Isso. Ela tem muito sucesso por conta disso, né? Aqui no São Paulo mesmo, não dá tempo para cuidar de plantas direito. E aí, elas são muito fáceis e eu dei um jeito para que elas ficassem ainda mais fáceis, né? Então, assim, meu jeito é um pouquinho mais trabalhoso, porém fica muito mais fácil para cuidar delas. E fica lindo, né, gente? Olha só, o resultado é esse aqui, coisa mais linda da vida. Eu amei demais seu trabalho, viu? Parabéns, Melitza. Obrigada. Então, pra gente começar, a Melitza vai ensinar tudo pra gente, como é que a gente monta uma kokedama, como é que a gente cuida de uma kokedama, enfim. Lista de materiais na tela, por favor, diretor. Olha lá, a gente tem a lista de materiais.
uma muda de planta da sua preferência, né? Fibra de coco, tesoura, fio para costura na cor ocre, musgo esfagno seco, fio barbante de juta, nylon de alta resistência. São só, então, esses itens aí, esses materiais, e já dá para fazer uma bela coquedama, né? A gente tem aqui, gente, uma begônia, né? Sim. Aqui a gente tem uma jiboia branca, tô colando que eu não sei os nomes das plantas. E a gente vai fazer um antúrio rosa. Vamos fazer um que é esse daqui. Então é esse daqui que a gente vai colocar na coquedama hoje, certo? Certo. Que vai ficar lindíssimo. Vai sim, com toda certeza. Bora pro passo a passo, então? Bora. Gente, fazer uma coquedama é uma coisa muito gostosa. A gente usa ele para terapia também. Se você quer esquecer um momento de fazer as coisas de casa, faça uma coquedama. Se você quer estar muito estressado e quer matar o marido, faça coquedama. Eu adoro fazer. Faz a coquedama e ora, gente. Ora demais, que Deus ajuda. Quando você fica... ela é uma terapia muito, muito bem gostosa. E é uma bagunça também muito gostosa. A gente... só pega musgo asfagno seco, eu jogo nele água, ele está um pouquinho molhado, porque senão ele solta aquele monte de... fiapos. Sim, muito, muito, você fica cheia dele, não? Aí, eu boto um vaso. Na verdade, às vezes, a gente tem que colocar um vaso que fique quase igual do tamanho da planta que a gente vai usar, né? Porque já não dá para fazer com ela aí dentro, tem que colocar depois só, né? Isso, e quizás essa é minha... reinvenção, né? Usar um vaso e não usar ela, porque se você bota ela, pode fazer aqui dentro, né? Só que você machuca ela. Então, Entendi. assim, para mim ela está viva, para mim ela é de muito, muito cuidado. Para mim ela é uma joia, sabe? E aí mesmo. Aí eu cuido dela porque é uma joia entregada por Deus. Você conversa com elas todo dia? A gente fica, às vezes, falando sim, e meu filho fala, mãe, você está ficando louca, porque fala aí com essa planta. Aí eu falo para ela, você vai ficar bonitinha, você vai enfeitar um espaço maravilhoso. E ela, eu sei que me escuta. Gente, Com certeza. a gente usa o fio... quase igual a cor da fibra de coco, né? A cor, né? Isso. E ele é nylon, ele não apodrece, sabe? Esse é aquele fio que usa o sapateiro, que usa para costurar móveis, sabe? Tem que ser um nylon que ele não apodreça. Tá. Eu vou botar aqui embaixo, vou assumir um pouquinho, porque ele tem que colocar aqui embaixo, para que fique melhor para trabalhar. Senão embola tudo aí, né? Tudo. Aí... Posso colocar essa um pouquinho mais pra cá? Pra gente ver Pode. bem? Sim, claro, pode sim. Aí a gente começa a dar bolsinhas. Começamos a dar muitas bolsinhas no redor do vaso. Ali de baixo mesmo, né? Sim. Aí você sobe, baixa. Aí você relaxa. Aí É a terapia, vai dando várias voltas. Aí você pensa, sim, que tem que fazer, que não tem que fazer. A gente faz até orações mientras a gente faz uma coquedama. Com certeza. E esse é o segredo para ela ficar bem redondinha assim? Esse é meu segredo, sim, meu segredo pessoal. A gente ensina também dando aula. Já he dado aula para Itália, hemos dado aula para Austrália, tudo via online. Pela internet. Então, Sim. você tem dado aula aí para pessoas de fora. todos os países. Isso. Olha que bacana, Até gente. do meu país. Aí você vai dando bolsinha, ela já vai pegando aquela forma arredondada. No começo, eu usava a própria planta, sabe? Tá. Mas eu via que ela ficava machucada, às vezes... E não dá para virar assim, né? De ponta cabeça também. E fica, às vezes, fica torta. Aham. Aí eu falava, não, tenho que pegar um jeito. Teve plantas, eu usei muitas suculentas, elas são muito bem frágeis mesmo. E elas ficavam sem folha. Teve uma coquedama que ficou sem folha. E eu falei, não deu certo. Aí foi um trabalhão Para nada, né? para a planta morrer.
Aí a gente vai, sempre vai dando voltinha, o fio em cima e embaixo, você vai, De tudo quanto é jeito, né? Você vai dando a volta aí com o fio? Você fica bem fortinha, o braço empieza a tomar forma. Gente, nem precisa de musculação, então? A gente faz musculação faz 2 anos, porque, olha, é um trabalho forte, sabe? Você tem que ter força no braço. Aí meu marido falou, não, tem que fazer musculação para que tenha força. Então tem que fazer, né? Agora a gente faz. Aí você vai dando voltinha e fica um vaso. Você tira, olha. Aí já tá bem redondinha, né? Fica um molde, sabe? Aí fica um molde. Vou pegar minha plantinha aqui. Aí vou tirar dela do vaso. Vamos ver, ela tá fortinha pegada, né? Aí você tirou, aí você botou dentro da bola. Já coloca agora. Isso. Aí você coloca. Já ajusta direitinho. Você vai ajustando. Tem plantas. Não toda planta dá para botar uma coquedama, porque tem umas que são mais delicadas que outras. A gente também ensina no curso, direito, como que colocar. Pelo menos el antúrio, ele gosta de casca. Eu não coloco terra, né? Aí a gente bota casca. Um pouquinho para dar sustentação aí, né? Para dar sustentação. A gente também coloca fertilizante. Pode ser fertilizante líquido. Eu gosto de colocar fertilizante granulado, né? Porque ele vai soltando aos pouquinhos. Aí você coloca a casca. Olha aí você vai dando volta. Aí você com a sua própria mão você vai moldando aí para ficar bem redondinho. Por isso e continua passando o nylon. Continuamos passando o nylon. Agora que é para firmar mesmo a planta lá dentro, né? É para que ela fique aí firme e forte. A gente vai dando aquela volta. Eu falo que por isso ele tem que ser uma arte, né? Porque é você com sua mão que vai dando aquela forma bem arredondada, sabe? Não tem molde, não tem segredo, é só na mão. A gente vai dando a volta. Gente, a experiência dá muito. Fazer muita coquedama daquela experiência. Exatamente, isso que eu ia falar, é prática, né? Porque a própria Melitza falou aqui pra gente que a primeira que ela fez não ficou lá essas coisas. Olha, foi aquela coisa muito bem feia. Minha coquedama conta uma história, assim como eu contei para você. A gente chegou aqui ao Brasil faz quase 6 anos. Veio da Venezuela pra cá. Aí, o povo brasileiro tão acolhedor, lindo, maravilhoso, que eu amo demais. Teve uma família que acolheu a gente e a gente precisava dar um presente para ela. E você queria que fosse alguma coisa personalizada, né, Melitza? Eu queria que fosse uma coisa feita pelas suas mãos. Sim, eu queria que fosse algo assim, bem diferenciado. A gente gosta de ser, quizás, diferente, né? Aí... eu procurei, quedou. Eu lembrei das plantas, que eu gosto de mexer com plantas, minha avó me ensinou, tudo mais. E aí, a gente fez uma coquedama. Foi aquela coisa a mais feia do mundo, porém era o que eu tinha para fazer nesse momento, né? Aí eu embrulhei ela e eu deixei na mesa e saí correndo. Eu falei, não, eu fico até com vergonha de entregar para ela, porque é que ficou tão feia que não dá para eu entregar. Aí a senhora olhou isso e me falou, meu Deus, isso é uma arte. Você tem que levar isto na parte de artesanato da cidade. Mesmo feia que você falou, ela gostou. Não, isso aí é o negócio mais feio do mundo. Como você me fala isso? Me perdoa. Ela falou, não. Olha, assim começou tudo, sabe? Isto é uma... Meu produto conta uma história, essa de resiliência, de reinventar-se, de esquecer tudo e deixar tudo atrás e começar de novo. Exatamente, porque você tem uma outra profissão, né? Tenho outra. Trabalhava com comércio exterior lá na Venezuela e aqui veio trabalhar com plantas. Com plantas. Então, a gente tem que dar um jeito. Gente, no terceiro passo, né? Eu faço uma caminha com esta fibra de coco. Eu gosto de colocar fibra de coco porque ela não mofa. Ela é antimofo. Naturalmente, ela não mofa. Aí porque se mofa, fica cheirando, né? Cheirando mal dentro de casa. E não dá
para colocar assim dentro de casa. Se você vai fazer só assim, que quizás esta é a kokedama original, sabe? Assim que usava no Japão, a gente mergulhava na água e voltava a pendurar e ele ia nas plantações de arroz. E aí ele esquecia. Cada 10 dias ele mergulhava e fazia aquele processo. Mas você deu um toque especial. Aí coloquei. Agora vamos a colocar musgo de fibra de coco, perdão. Aí a gente envolta ele em fibra de coco e damos aquela volta toda de fibra de coco. Aí tentamos cobrir o mais que possa. Vou assumir pouquinho outra vez. Ali. E vou pegar o fio novamente. Gente, eu coloco o fio lá embaixo porque para mim é mais fácil. Acho que é minha técnica, né? Colocar aqui em cima, ele vai rodar. Vai ficar caindo toda hora, né? Ali já tá no chão mesmo, não vai cair, né? Não, daí não passa. Daí não vai passar. Aí a gente vai colocando. Aí faz o mesmo processo agora, enrola da mesma forma. Isso, e aí você vai outra vez procurando aquela forma ou aquele molde que você fez embaixo, uma bolinha, né? Tá, pra ficar bem redondinho. Isso, aí Enquanto você vai enrolando aí, já fala pra gente dos cuidados, né? Você falou, a kokedama original japonesa, eles colocam normalmente ali, afundam na água, mergulham na água essa kokedama para regar, né? Isso. A gente deu aquele jeito... brasileiro? Isso, porque, olha, aqui todo mundo... Ou venezuelano. Jeito com mal venezuelana, porém é brasileiro. Aqui no Brasil, eu vejo que você fica todo dia normal, né? Trabalhando, corre de um lado, corre para outro, e não dá tempo de cuidar plantas direito, não. Ainda mais aquele pessoal que mora em prédio, em apartamento, sabe? Sim. Fica muito bem difícil mesmo. Aí... a gente, que fazemos? O que eu faço? Como falo para que você cuidar? Você vai pegar um copo de água, esse aqui mais ou menos um copo de 200 ml. Tá. Você pega 200 ml, coloca aqui e colocou. Ela não vai vazar, porque o musgo vai reter na água. Então assim, coloquei 200 ml, cada quanto tempo? Uma vez pela semana, dependendo da planta. Depende da planta, vai de acordo com a regra de cada planta. Isso. Essa aí eu coloco a cada 15 dias. Aqui nessa? Isso. Aí você esquece, ela é para esquecer. Aquela a cada 10 dias, sabe? Cada um... Essa daí é cada semana? Isso. El Natúrio gosta de água. Uma vez por semana. Uma vez. 200 ml de água E só? acabou. Sim. Não vai vazar. E ela vive bem? Em qualquer parte da casa? Em qualquer parte da casa. Precisa pegar sol direto? O antúrio gosta de claridade, sabe? Porém, não gosta assim de sol direito, não. Adicional, para que eles fiquem lindas e maravilhosas, eu coloco nela fertilizante líquido. Então, assim... A cada quanto tempo? A cada um mês. Pelo menos mês. Um mês você pega fertilizante líquido, uma tampinha de qualquer marca, e você joga. E você já está regando e está fertilizando ela. E ela sigue crescendo, sabe? E as plantas dentro da bola, ela vira bonsai. Então, assim, esta planta, ela não vai crescer mais, entendeu? Ela não vai ficar enorme. Sério? Ela mantém nesse tamanho, ela então? mantém nesse tamanho. Olha. Porque a bola... Vira como se fosse um bonsai mesmo. Isso, ela vira tipo um bonsai. Então, ela restringe, sabe? Vou pedir para você mostrar aqui para a câmera esse pedacinho, ó, que você tá fazendo. Você tá colocando aqui para baixo. Mostra assim, ó, de lado, você consegue? Para o pessoal ver? Isso, consegue fazer aqui, ó? Consigo. Aqui a gente coloca a fibra, é para fazer tipo o vaso, sabe? É para fazer o molde. Vai colocando para dentro, né? É para que Olha só. Para que ela fique linda, sem machucar a folhinha, sem machucar. O pessoal vê direitinho. Isso. E continua enrolando aí com esse fio. Generalmente, ela enrola. Quanto mais enrola, mais redondinho fica. Isso. Você sabe o que eu não vi, Melícia? Eu não vi o que você fez na hora que você cortou o fio. Você amarra? Não, a gente não precisa amarrar. Não precisa amarrar. Não precisa. O único Deixou ele solto aí. Sim. Corta e deixa solto. Corta e deixa solto. O único fio que precisa amarrar é esse aqui. Essa amarração foi a experiência de 2 anos. Juro por Deus que eu quase desisti. Eu falei, não acredito, eu não posso. Aí, 2 anos para aprender a amarrar. Isso, para que ficara desse jeitinho, sabe? Teve dias que eu
joguei a bola, peguei, não posso. Meu marido, vai que você consegue. Meu filho, vai. Não pode desistir, não. A gente nunca desistiu, você não vai desistir agora. Então. Aqui no Brasil a gente fala, somos brasileiros, não desistimos nunca. E agora você está aqui. Peguei. Saiu da Venezuela, agora você é brasileira, não desiste nunca, minha filha. Peguei jeitinho brasileiro. Vamos agora com ele, né? A gente... Tem vários métodos para esta amarração. A gente... Pegou aí na diagonal, né? Vai pegar na diagonal. Isso, tem que pegar na diagonal, porque se você não coloca desta maneira, ele vai. No curso, a gente ensina direito, né? Eu tenho algumas técnicas aí bem pessoais. Várias técnicas, para não? Você Mais de uma, é isso? Sim, para aqui você... tem uma folhinha presa, que ficou presa. Para você conseguir... Soltar, tadinha. Tadinha. Ela tá viva, perdão. Aí você vai colocar na diagonal e você coloca um fio embaixo e um fio em cima. Um fio embaixo e um fio em cima. Mas não tem regra, tem? Não, sempre eu coloco um fio embaixo e um fio em cima. Não tem regra, não. Olha lá, gente. E aí você vai. E vai formando o desenho. Isso. E aí você tem que... Não pode nem apertar muito, nem pouco, entendeu? Se você aperta muito, você deforma a bola. Se você aperta pouco, a bola não toma forma. Fica então, frouxo, né? Isso, mas você vai aos pouquinhos, né? Fazendo ela, você vai. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita força, gente. Mas para você chegar nesse resultado aqui, quanto tempo mais ou menos? Depende do tamanho, né? Essa aí mais ou menos dá 2 horas fazer essa aí. 2 horas? 2 horas só. Então será impossível a gente terminar o Kokedama hoje aqui no nosso programa. Só o trenzado, né? Só o trenzado. A bola toda dá com mais ou menos 3 horas de trabalho sem levantar-se, sem nada, né? Aí a gente... Peraí que... Mas fica muito bacana, né? Fica. Aí. Vale a pena, né? E assim, só essa facilidade de cuidar em casa, de ter que molhar ali poucas vezes, né? Uma vez por semana, ela já não cresce, você já sabe que a planta vai ficar exatamente do jeitinho que você fez ali. Ela cresce quizás um pouquinho, sabe? Ou folhas novas, normal, né? Porém, assim, crescer não vai crescer, não. E você falava que nem todas as plantas... São para botar em Kokedama. São para Kokedama, né? Não. Quais são as que você indica, Melitza? Olha, eu adoro colocar jiboia. Essas aí, elas crescem, porém, elas crescem aquele fio, sabe? E esse fio você pode colocar na parede, pode pendurar, sabe? Fica maravilhoso. Então, essa é a base e sai aquele fio maravilhoso. Ele vai. Essas, as jiboias, para mim, são uma de minhas favoritas. Pode colocar orquídea. A orquídea ama musgo, sabe? E este vaso para ela é perfeito. As orquídeas amam o musgo. Pode colocar alocáceas, pode colocar peperômias, que por aí temos uma linda. Tem plantas, eu coloco suculentas. Olha, cacto é muito difícil, porque não dá para... A gente fica com aquela espina, né? As suculentas, eu gosto de fazer suculentas, só que elas precisam sol, sabe? E se você coloca muita água, ela apodrece. Então, assim, as suculentas tem uma que vão e tem outras que não. Porém, quando você coloca suculenta, olha, você passa 1 mês e meio sem colocar água. É maravilhoso. 1 mês e meio? Sem colocar água. Olha que beleza, dá até para viajar para fora do país, voltar e não precisa ninguém lá regar suas plantas. Tenho clientes que já fizeram isso. Olha que beleza. Vou embora, tenho uma suculenta e vamos a botar em Kokedama. A gente fez. E eles fizeram desse jeito. Eles foram e voltaram e me falaram, estavam maravilhosas. Não morre. Super saudável. Super. Tem cactos que não tem espinho. Olha, os cactos, quando a gente bota em Kokedama, são cada 2 ou 3 meses colocar água. 2 ou 3 meses? São maravilhosos os cactos. Se colocar muita água também apodrece? Apodrece porque o musgo retém a água, sabe? Aqui você não vai ver água saindo, a menos que você coloque em excesso, né? Porém, você não
vai ver água pingando. Então, assim... Na hora de começar a montar, você já umedeceu esse musgo, certo? Umedeci. Aí agora você termina de fazer aí a kokedama, você não coloca água, coloca? Coloco. Já coloca? Coloco um pouquinho e falo para... Os 200 ml, mais ou menos. E falo para a pessoa, olha, coloquei água agora e você não vai colocar em X tempo, sabe? Tá. E aí recomendo o fertilizante que vai colocar. Às vezes são para presente. E quem recebe me liga. Oh, Melissa, recebi uma kokedama. Me fala como vou cuidar dela. É bem bacana porque você não só vende uma para alguém, sino que você recebe aquela, sabe, aquela devolutiva maravilhosa. A pessoa já fala o que achou. E não tem como não gostar, porque são lindas. Olha só, gente, kokedama são lindíssimas. Tem essa base aqui embaixo, né? Também dá para deixar essa pendurada, porque as japonesas são penduradas normalmente, né? A gente vende nesse suportinho e também faz um macramê bem maravilhoso e a gente coloca em macramê. Então, assim, tem um espaço de casa que dá para colocar, por exemplo, na jiboia, você pendura. E aí ela vai crescendo e ela, sabe, ela cola na parede, se você quiser. A gente ensina, tem uns negócios de jardim que você cola na parede e prende a ela. Então, se você vai colando na parede por onde você quer que ela vai, fica maravilhosa. Tem um cliente que ele pendura uma esquina e tem toda ela por toda a casa, porque ele vai guiando a ela. É muito bem. Nesse caso, ela cresce? Cresce assim, jiboia, né? Porém, outro tipo assim não cresce assim, não. Agora fala uma coisa pra mim, é um trabalhão, né? É um trabalhão. É um trabalhão. Você teve que estudar bastante, pegar bastante experiência até conseguir fazer as kokedamas assim tão redondinhas, tão lindinhas, tão perfeitas, né? Eu quero saber custo, né? Como é que você precifica esse tipo de trabalho? Olha, às vezes não é nem o material, às vezes é o trabalho que dá, né? Em princípio, a gente tinha custo... ainda todavia são bem rentáveis, né? Porém, à medida que você vai trabalhando e fazendo, você fica às vezes cansado e não pega nada de lucro, né? Fica com ele cansaço. Mas sim, o custo... Uma kokedama como essa, por exemplo, qual foi o custo que você teve para fazer e por quanto você vende? Essa kokedama, o custo dela mais ou menos dá uns R$60. Eu vendo nela 129. Não. Ainda tá barato, eu acho, viu? Pelo trabalho. 129 e vai incluso seu suporte, sabe? Bacana. Gente, essa é Melissa. Melissa, eu vou pedir pra gente parar, né? Porque não dá. Agora já não dá mais tempo. São 2 horas, gente, pra ficar nesse resultado. Mas olha que belezinha que já ficou. Sim, aqui. Bem redondinha e já dá pra gente ver aí praticamente a kokedama prontinha aqui no nosso programa, no nosso quadro Nosso Jardim. Amei demais, viu, o seu trabalho. Obrigada. Já vou deixar aqui, gente, as redes sociais da Melissa. Instagram, de kokedama, com K, né? Kokecarinho. Kokecarinho lá no Instagram. E também tem o WhatsApp, DDD 11, número 96339-6791. 96339-6791. Obrigada, amei te conhecer, obrigada, viu, Melissa? eu também. Muito prazer. Bem-vinda e volte aqui ao nosso programa para falar mais sobre esse trabalho lindo, viu? Obrigada. Aqui em Midas Redes, a gente tem todos os nossos produtos, as kokedamas já feitas, por aí me conseguem contactar. A gente também faz vasos para decoração dentro de espaços de casa, para oficinas, para aquele lugar que você não saiba o que colocar, você me liga. Amém, Melissa. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo, mas já nós voltamos com muito conteúdo aqui no nosso programa, hein, gente? Continue com a gente. E o nosso programa já está de volta. Mais uma vez, boa tarde para você que acompanha a gente. Nesse bloco aqui, vamos falar de saúde mental, é isso mesmo. Sabe as redes sociais? Você está muito acostumado a ficar ali o dia inteiro, te afeta de alguma forma? Olhar o que está ali nas redes sociais, será que mexe com a sua autoestima?
Tem mexido com a autoestima de muita gente, viu? Quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é a Elisandra Souza, que é psicanalista. Elisandra, muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer te receber e te conhecer. Prazer estar aqui. Vamos tentar tirar as dúvidas. Elisandra, as redes sociais, elas são aquela vitrine de uma vida que parece perfeita, maravilhosa, pessoas lindas, né? Parece que tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo com seus trabalhos dos sonhos, viajando, só curtindo, né, a vida. As pessoas não expõem aquilo que é ruim, mas aquilo normalmente, às vezes acontece, né? Às vezes acontece, mas normalmente as pessoas expõem aquilo que é bom, né? Aquilo que acontece de bom na vida delas. Isso gera muita comparação. É essa comparação que mexe com a autoestima da gente? Com toda certeza. É uma ilusão que a gente vive. Eu falo que todo mundo queria morar dentro das redes sociais, né? Eu queria, né? Porque a vida é tão perfeita ali dentro. E não realmente... é da minha, é dos outros. Mas a gente queria morar lá porque a gente acha que vai ficar daquele jeito, né? A gente tem essa ilusão, que é quase que um mecanismo próprio nosso, de tentar dar sentido para as coisas. E olhando as redes sociais, vendo aquele mundo tão perfeito, as pessoas tão bonitas, tudo tão maravilhoso, a gente faz essa comparação com a nossa vida e acha que se a gente fosse igual, né, tivesse aquele cabelo, aquela roupa, aquele carro, a nossa vida ia ser feliz como aquela pessoa apresenta ali, pelo menos na rede social. Aparenta, né? Ser feliz. Aparenta, mas é muito interessante como muitos famosos, eles começam a apresentar muitas coisas felizes nas redes sociais, podem reparar. E aí, de repente, acontece uma separação, acontece algum escândalo e aí a gente vai vendo, poxa, a vida então não é tão perfeita como parecia nas redes sociais. Exatamente. Mas a gente tem esse modus operandi, a gente opera dessa forma, a gente faz dessa forma, a gente se compara o tempo inteiro e é claro que se eu estou me comparando com alguma coisa que na minha ilusão é muito maravilhosa, eu me sinto inferior. Sim. Eu vou me sentindo para baixo, vai afetando a minha autoestima e eu vou achando que eu tenho problemas demais. Tudo para mim acaba sendo um grande problema. Então, as questões físicas, né? Seja de cabelo, de corpo, sejam as questões emocionais, sejam as questões relacionais. Então, essa comparação faz com que a gente se sinta diminuído, né? Sempre inferiorizado com relação ao outro. Mesmo sabendo que aquela imagem que está ali nas redes sociais, muito provavelmente não é a realidade. Mesmo sabendo, e é muito interessante porque tem filtros, eu falo assim que eu adoro usar um dos... Pode falar o nome das redes? Pode, não tem problema. Não tem problema. Eu gosto de gravar direto do TikTok, porque eu não sei que filtro que tem no TikTok, mas eu fico tão linda. Eu fico tão maravilhosa usando aquela... Eu não sei o que tem ali, que eu não sei mexer direito. Eu só ligo a câmera e gravo. Mas a gente sabe que existe, todo mundo sabe que existe, e todo mundo sabe que quem trabalha com rede social ou quem está sempre nas redes sociais usa filtro. Então, aquela beleza, aquela perfeição, ela não é real. E mesmo a gente sabendo disso, a gente usa esse mecanismo da ilusão para acreditar que aquilo é de verdade e que seria possível chegar a esse ponto, né? A esse ideal de perfeição, de beleza, de dinheiro, de satisfação com a vida. Então, mesmo a gente sabendo que não é real, a gente se compara e a gente acha que pode chegar lá. E fora a comparação, outra coisa que mexe com a autoestima nas redes sociais é a espera por validação, né? A espera por um like, a espera por um comentário positivo. Hoje a gente vive aquilo que um escritor chamado Guy Debord escreveu um livro em
1960 e pouco, chamado A Sociedade do Espetáculo. Leiam, quem não leu, leia. E olha, nem existia rede social nesse momento, mas ele já falava do quanto que a gente tinha uma necessidade de aparecer, de se mostrar. Com as redes sociais, isso chegou na estratosfera. Quer dizer, eu preciso tanto ser reconhecido como uma pessoa, mas aparecendo, que eu vou fazendo coisas, às vezes, que não são muito legais. Né? Como a gente já viu vários influencers que acabam influenciando de uma forma muito negativa, principalmente adolescentes, fazendo determinadas coisas para conseguir a sua curtida, o seu compartilhamento, o seu like, seja lá o que for. E então as pessoas buscam um reconhecimento, porque esse reconhecimento diz da existência da pessoa. É meio que assim, eu só existo enquanto eu apareço. Né? Legal, aí as pessoas vão lá, curtem e comentam. Aí vem os comentários bons, só que também vem os comentários ruins. Isso. Né? Principalmente se tiver aquele hater, né? Pra sempre te tem. cutucar, né? Sempre tem, né? E aí esse comentário ruim, aí esse sim vai acabar com a autoestima da pessoa, não? Vai, porque a gente funciona, o nosso mecanismo de funcionamento acaba dando muito mais peso para aquilo que não é bom. Né? Na vida, de uma forma geral, a gente faz isso. Então, o que não é bom, o que as pessoas dizem que de coisas negativas a nosso respeito, a gente acaba dando muito mais peso do que as coisas positivas. Então, um comentário negativo, dentre 100 comentários positivos, é esse comentário negativo que vai te atingir, que vai chamar a tua atenção e que na tua cabeça vai parecer que está realmente falando de você. Ele vale mais que todos os outros. Ele vale mais do que todos os outros, porque é uma tendência nossa mesmo, apesar, né, dar mais peso, dar mais valor a isso que é negativo. Elisandra, você tem percebido no consultório pessoas chegando com baixa autoestima e problemas já de saúde mental relacionados a essa baixa autoestima ligada à rede social? Com toda certeza. É aquela coisa assim de a pessoa ter depressão mesmo, porque posta e não tem os likes suficientes, não tem os seguidores suficientes. Esse é o tipo de relato? Esse é o tipo de relato. Então, assim, quando eu digo assim, a pessoa acha que não tem o like suficiente, é como se a pessoa estivesse dizendo para mim, eu não sou o suficiente para essa sociedade, eu não sou o bom o suficiente para essas relações, e isso vai causando crises de ansiedade, vai causando depressão e vai causando aí alguns outros problemas, por exemplo, cortes em adolescentes que acabam mostrando na rede social como também uma forma de reconhecimento. Automutilação mesmo? A automutilação mesmo. Olha que automutilação coisa, mesmo. Mas apresentando, porque quando a gente diz assim, na rede social só se apresenta a parte bonita. Não, tem gente que apresenta a parte feia da vida, a sua dor, o seu sofrimento, mas também em busca de like, também em busca de reconhecimento. E essa pessoa também, se ela não conseguir isso, ela se sente mal. Então, olha que loucura. Eu estou ali mostrando a minha dor, né, mostrando o meu sofrimento. Quantos vídeos a gente já viu das pessoas que estou chorando porque aconteceu alguma coisa. Mas ela está em busca de quê? De like, de reconhecimento,
de existir no mundo a partir disso. E se ela não consegue isso, ela tem a autoestima baixa, tanto quanto aquele que quer viver uma vida de ilusão toda feliz. É o momento de buscar ajuda, Elisandra. E como que seria esse tratamento? Além do tratamento normal para ansiedade, para depressão, com terapia, muitas vezes até com medicação, nesse caso, precisa também de um tipo de jejum das redes sociais? Como é que funciona? Eu sempre falo que precisa. A gente precisa aprender a controlar o nosso tempo com relação às redes sociais. A gente não percebe o tempo que a gente fica na rede social. Eu já tive casos de pacientes que falaram para mim assim, Elisandra, eu perdi 4, 5, 12 horas numa rede social. Então, a gente tem esse excesso, né, de contato com alguma coisa que não está fazendo bem. Então, um jejum, né, ter uma atividade reduzida nas redes sociais é importante. Mas é extremamente importante fazer uma terapia para a pessoa se fortalecer, para a pessoa perceber que não existe aquela vida perfeita que está se apresentando na rede social e que ela tem uma vida legal ou que ela pode construir uma vida legal a partir dos elementos que ela tem na vida dela, né? Então, não precisa ser daquele jeito. Então, buscar um tratamento sozinho é possível? Mas é mais difícil quando a pessoa percebe que ela está demais. Né? Então, assim, tá demais na rede social, tá buscando demais like, não sai da rede de jeito nenhum. Então, se a pessoa percebe isso, é bom buscar uma ajuda profissional. É isso, e também buscar prazer em outras coisas, né? Buscar prazer na vida real. Exatamente, nas relações, no olho a olho, né? Nesse presencial, no toque, né? É tão bom quando a gente pode conversar com as pessoas e estar junto, essa energia de estar junto com outras pessoas, de alguém me olhar, e eu não estar somente sendo visto através de uma tela que, na realidade, não mostra para mim se eu estou sendo visto ou não. Eu só acho que eu estou sendo visto porque eu fiz um filme, né? Fiz um videozinho. Então, ter as relações é extremamente importante. É isso aí. Bora viver a realidade, né? A realidade. Gente, eu vou deixar aqui o Instagram da Elisandra, Elisandra Souza, psicanalista. Tem muito conteúdo lá no seu Insta também, né? @Elisandra com Z, _Souza, _. Elisandra, _Souza, _. Obrigada, viu, Elisandra? Prazer te conhecer. Obrigada por essas informações tão importantes que você trouxe pra gente. Foi um prazer. Estarei sempre à disposição. E quem tiver pergunta, é só mandar lá no Instagram que eu respondo. Isso aí. Até a próxima. Bem, nós vamos agora mais um breve intervalo. E já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui no nosso programa. A gente já teve muita coisa bacana aqui no nosso programa hoje, né? Nosso quadro Nosso Jardim. Aprendemos tudo sobre a kokedama, essa técnica japonesa, uma técnica botânica japonesa. Nós também já tivemos bate-papo aí sobre as redes sociais, os efeitos das redes sociais na nossa autoestima. Tem que tomar muito cuidado, procurar ajuda quando precisa, né, gente? E agora chegou a hora da gente falar dos bonecos realistas, os bebês reborn, é assim que fala, né? Isso. A gente está aqui agora com a Bruna Graciotto, que é empreendedora e é a responsável por essas lindezas que estão aqui na minha frente. Tudo bem, Bruna? Tudo bem? Bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer te Obrigada. conhecer e prazer conhecer seu trabalho lindo, maravilhoso. Estava aqui brincando na hora do intervalo. Começa agora o nosso quadro Nossa Creche, aqui no nosso programa, que tá cheio de bebezinhos. Gente, são bebezinhos que parecem muito, muito, muito de verdade, né? É verdade, parece Então, mesmo, por isso que eu falei, né? Parece que a gente tá aqui na creche mesmo, né? No berçário, com os bebês recém-nascidos, né? É isso aí. Como é que começou isso na sua vida, hein, Bruna? Conta pra gente. Eu sempre fui apaixonada por bonecas, desde novinha. E depois eu tive uma filha, hoje ela tem 15 anos já.
E eu comecei para ela, né? Fazendo para ela, aprendendo a fazer para ela e também me realizando, né? Aí depois isso virou um negócio e eu percebi o quanto isso mudava a vida das pessoas, porque eu recebia muito relato de mãe que a criança era ansiosa, depressiva, e aí a criança mudou o comportamento, saiu um pouco do celular, das telas, né? Olha. E também na vida das mulheres adultas, né? Tanto mulheres jovens quanto mulheres mais velhas. Eu vi que realmente tem um uso terapêutico Exato. mesmo, né? Como é que isso funciona? Você sabe me explicar? Sim, olha, nas idosas, as mulheres idosas, tem estudos que comprovam que tem ajudado muito no tratamento do mal do Alzheimer e também no mal de Parkinson. E também para as mulheres serem já mais velhas, elas têm a síndrome do ninho vazio, né? Que deixa a casa sozinha, depois os filhos crescem. Então tem ajudado também nisso, no emocional mesmo, né? Tanto das mulheres quanto também das crianças, como eu falei. Então a terapia, ela não tem uma idade, ela pode ser tanto para crianças quanto para adultos. Posso pegar um Claro, desses bebês? com Porque, gente, certeza. posso pegar esse daqui mesmo? Fica mais Pode, perto? pode, claro. Porque, gente, parece um bebê de verdade, tem um peso de um bebê de verdade e tem até o cheirinho de um bebê de verdade. Então, é como se você tivesse ali com um bebezinho mesmo, verdade, né, na mão. Acho que essa é a sensação, E a né, mulher tem essa questão terapêutica. da maternidade, né? A mulher já tem isso, né? Então, assim, é muito prazeroso. E olha que gostoso, é fofinho como um bebê de verdade. Gente, são muitos os detalhes e eu vou pedir para você mostrar esses detalhes pra Sim, gente, claro. pra gente ver o nível de realismo, gente, desses bebês. É demais. Não sei se a câmera vai conseguir pegar tudo, mas eu vou pedir para você já ir mostrando pra gente alguns detalhes desses bebês e qual a diferença entre eles, né? Sim. Olha, acho que a câmera consegue focar. Aqui parece que as veias estão por baixo da pele. Então a gente faz um tipo de técnica que tem tanto a textura de pele quando você toca, né? Quanto você olhando você já vê, né? Os vasinhos, microvasos, efeito de circulação sanguínea, efeito de pele com frio. Tem também a parte da vacinazinha, né? Até não sei se dá para pegar essa boca, aqui. tem até uma babinha na boca, não tem? Tem a babinha da boca, como se o bebê tivesse, né, com a babuciano e tem aquela babinha. O cabelinho é microagulhamento, né, feito à mão, fio a fio, bem manual mesmo, um trabalho muito minucioso. Por exemplo, essa daqui. Os cílios também? Os cílios, alguns são implantados e outros, esses aqui, são colocados já prontos, né? E as sobrancelhas? Também a técnica em 3D. Pintado. Pintado. Essa daqui, por exemplo, já tem a brotoidinha no nariz. Olha né? isso, gente. Vamos Então, tentar pegar essa daqui? Os bebês, eles nascem, né? Alguns nascem com essa... Olha, fala que é será que efeito dá pra ver? Tirar essa daqui, ó. como se fosse bolinha de leite, que é popularmente não dizendo. sei se dá pra pegar, mas, gente, é uma coisa incrível. muito real. Tem as bolinhas aqui no narizinho dela. Sim. E dá pra... Recém-nascida mesmo essa daqui, né? Olha lá. Coisa mais linda. Eu achei incrível as manchinhas, Sim. as veias. Gente, dá pra Tudo. ver as veinhas aqui por debaixo da pele. A coisa Exato. mais linda, incrível, incrível. Esses que eu trouxe aqui, eu ainda não tenho nenhum para mostrar, mas apesar também que só pessoalmente que você consegue detectar, mas tem alguns que têm batimentos cardíacos e a gente consegue colocar efeito também de respiração para ficar parecendo que está respirando, sabe? E esse menino, por exemplo, ele mama, faz xixi e pode tomar banho. Tem alguns aqui que podem tomar banho, outros são corpinho de tecido. Então aí depende muito do gosto do cliente. Esse daqui, né? Isso, Esse menininho aqui. exato. Mama. Faz xixi e pode tomar banho. Xixi, pode tomar banho, Esse que gente. você pegou no colo também pode Essa tomar daqui banho. também. É isso. E aí, vale bem pra criança, né? Brincar. Porque mas tem pra adulto que criança, brinca também. gente, pra criança, quanto mais realista, mais legal, não é? É verdade, eles buscam Meu muito sonho isso. ter uma boneca dessa da minha infância. Né? A gente... Nossa, e eu tenho certeza que muita criança se diverte demais. Mas essa questão, né, dos batimentos cardíacos e coisa e tal, eu acredito que seja mesmo para esse fim terapêutico, né? Exatamente. E aquece? Já dá para aquecer? Ainda não. Ainda não, mas eu tenho certeza que esse é o próximo passo, não mas é? com certeza, a tecnologia está avançando demais, né? A gente está sempre buscando novas técnicas e nova tecnologia para aprimorar. Agora, mostra a vacina ali pra gente, esse detalhe da vamos ver se dá vacina, pra que, pegar gente, aqui. até a vacina verdade. da criança. Aqui é a vacina ela BCG. pensou. Olha lá, vacina BCG. Em alto relevo, como se estivesse inflamadinha. Deixa eu passar a mão? Pode, claro. Olha lá, gente, que Dá é pra exatamente como fica no bebê.
Dá para sentir perfeitamente. Exato. Essa daqui também tem uma vacininha, né? Só que já tá menor. Já tá desinflamada. Já tá mais cicatrizada. Exatamente. Essa daqui, não sei se a gente consegue pegar. Todas a bolinha, ó. A bolinha, ó, da vacina. Aqui. Dá pra gente ver aqui, né? Incrível, gente. Incrível. Agora, eu queria saber... Como é que funciona, assim? Uma cliente ou um cliente entra em contato com você, como é que é feito esse pedido? Eu queria saber dos detalhes. Olha, a gente recebe muitos pedidos de pessoas que não têm muita paciência também para esperar fazer, né? Então, a gente tem já os pronto entrega, que a gente deixa à disposição para a pessoa chegar, escolher e já levar. Que seriam esses aqui, seriam por exemplo? esses e outros que a gente tem. E também a gente recebe pedidos por encomenda. Então, tem mães que perderam seus filhos e querem fazer uma homenagem para a criança que faleceu, ou já tem os filhos criados e também quer ter um bebezinho para lembrar de como que é a maternidade. E para as crianças também, né? Que podem fazer o pedido de acordo com as características que quiser, através de foto, inclusive. É isso que eu ia te perguntar. Vamos supor, por exemplo, o meu menino tem 8 anos já. Daqui a pouco tá um adulto, não quer nem beijar a mãe mais, desse né? jeito. Que fica assim, não é? Poxa, que saudade que eu já tenho daquele bebezinho. Exatamente. Eu te envio uma foto dele bebê e você reproduz, é isso? Sim. Pela foto, a gente consegue aproximar todas as características. Cor de cabelo, cor de pele e a feição, né? Porque a gente tem centenas de moldes e a gente sempre encaixa um que parece muito com a criança. E realmente fica bem semelhante. É mesmo? Peso, a medida ali do nascimento. Eu tenho até um caso muito legal, assim, eu sempre conto desse caso que é recente, porque a mamãe, ela perdeu a filha com 4 dias de nascida. E ela era muito prematurinha. E a gente conseguiu fazer do tamanho, do peso e a feição exata da criança quando ainda estava viva, né? Ela tem uma fotinha e ela mandou pra gente. E a gente também aproximou algumas características dos pais, mas geralmente é mais pela foto mesmo. Você entrega pessoalmente esses bebês para os seus clientes, alguns deles? É por correio ou tem alguns que podem também retirar pessoalmente. A gente também agenda um horário e a pessoa pode retirar pessoalmente. Eu queria saber do feedback. Na hora que essa pessoa ela chega para pegar esse bebê já prontinho, como é que funciona? É uma emoção muito grande. A gente percebe que às vezes a pessoa nunca vem sozinha, né? Geralmente vem com a família. Então, assim, é um acontecimento na família e aquele bebê parece que realmente está fazendo parte, né? Como se ele estivesse nascendo ali naquele momento. E é uma emoção que a gente percebe que não é só de quem compra, mas da família toda. Olha, que bacana, gente. Muito legal. Agora, mostra pra gente como é que você pega esses bebês para começar esse trabalho. O que é isso exatamente? Onde que é fabricada essa parte? É numa máquina? Isso aqui são fábricas que já são especializadas, né, em fazer esses moldes, que primeiramente eles são feitos por escultura, né, de argila, depois ele é passado para esse material aqui através desses moldes, né. Então a gente compra, isso aqui a gente compra e ele é tirado já de uma criança de verdade. Então todos os moldes eles são tirados da feição de uma criança através de uma impressora 4D. Né? 3D ou 4D. Então não é exatamente a feição da criança não. Quando que foi enviada a foto, por exemplo. Não, mas só que existem muitos moldes e todos eles, que bebezinho é muito fácil de você aproximar características. Então sempre tem algum que é muito, quase praticamente igual à criança. E daí quando a gente aproxima a cor de pele, cor de cabelo e olhos, aí vai mais ainda, então fica igual. Você tem a imagem de cada molde que tem na fábrica, por exemplo. A cliente e aí você olha, ou a própria cliente olha e fala assim, acho que esse daqui vai chegar mais próximo daquilo que eu estou imaginando. E depois de pronto fica, assim, muito impressionante, porque é muito igual. E aí esse molde aqui, ele vai para o forno, tem um forno halogênio. Esse forno não é no Brasil que compra, né? É um forno dos Estados Unidos, que ele é próprio mesmo, que a gente usa para poder curar a tinta. Então são várias camadas de tinta, tem também Na sua casa você tem esse forno? Tenho. Na sua casa não sei se você tem um ateliê. Ateliê. Assim. E aí, tem na minha casa também, porque a gente que é artesã, a gente também trabalha em casa. O verniz, a gente também tem várias camadas de verniz. Então, para poder chegar mesmo nessa tonalidade de pele, para fazer cada detalhezinho, então vai no forno, cada camadinha. São muitas camadas, são vários dias de trabalho. Olha isso, gente. É realmente um trabalho
incrível. E eu vi que você tem lá no seu Insta, né, tá escrito que você é especialista, né, a tecnologia e utiliza uma tecnologia de realismo exclusiva no Brasil. Eu falei, o que significa isso, Bruna? E é exatamente... Ela falou, não pode contar todos os segredos. A gente não pode porque é segredo mesmo do próprio produção. Mas são as técnicas que a gente utiliza para fazer mesmo o bebê ficar muito parecido com a criança em relação a verniz, em relação à tecnologia para poder da textura de pele e vários outros aspectos que faz os nossos bebês serem mais realistas do que a gente vê fora do Brasil. Então tem muitos clientes que vão para fora do Brasil e falam, não se compara, realmente os seus são muito mais realistas, porque a gente consegue fazer esses detalhes assim muito perfeitos. Há quanto tempo você está fazendo? Já 12 anos? 12 anos. 12 anos, gente. Cada vez mais perfeito, né? Sim, a gente está sempre buscando a perfeição. Eu não consigo identificar muito as diferenças entre cada bebê aqui, mas eu sei que os preços diferem. Sim. Por quê? Esses aqui eu trouxe já os mais realistas, né? Mas a gente também tem os mais simples, que a pintura e o processo de pintura também são menores. Então, assim, o realismo é menor, porque a gente também quer poder propiciar isso para outros bolsos, né, públicos, e as pessoas às vezes não têm uma condição de comprar um mais realista, mas também são feitos com materiais de primeira linha, são feitos com as tecnologias um pouco menores. E a partir desse mesmo molde ali? Também pode ser desse mesmo molde. Esse molde pode ser feito tanto um bebê mais simples, em tecnologia dizendo, ou um mais realista. Então, não importa, o material é o mesmo. No caso do molde, né? A questão é mais o acabamento. O acabamento, a tecnologia, para ficar... Porque tem bebês que se vê aqui é muito realista, então tem alguns que a gente não faz tantos detalhes. É um pouco menos realismo, tá? Aí a gente consegue fazer um preço menor. Aí a gente tem a cabeça, as pernas, os braços, mas a gente não tem o tronco. Aqui a parte do tronco é um corpinho de tecido, tá? Até essa menininha aqui, ela é feita com corpinho de tecido, dá pra ver. Esse corpinho aqui, ele tem um enchimentozinho que a gente coloca a fibra siliconada, né? E um pezinho, que geralmente é fibra de vidro ou algum outro material que a gente também usa. Que é pra imitar o peso do bebê. Isso, e a gente distribui não só no corpinho, como nos membros também. A gente coloca um pouquinho de peso nas pernas, nos braços, na cabecinha e no tronco. E aí fica esse corpinho bem realista mesmo, que é depois acoplado aqui em cada parte que vai encaixar no corpinho. E no caso desse daqui que toma mamadeira e faz xixi? Esse já o corpo todo, né? Ele é desse mesmo material do roxinho. Aí já não é... A gente pode ver? Pode puxar. Você consegue abrir aqui pra gente? Consigo. Gente, é pesado, igual um bebê, não dá pra pegar com uma mão só, não. Esse daqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque ele já tem o corpo todo, né? Então, esses que são pra dar banho já não pode ser de tecido. Então, esse daqui, por exemplo, tem o corpo todo. Olha, gente, esse corpinho. Aqui, ele tem a parte genital também, né? Do menininho. E aí dentro a gente coloca um mecanismozinho que pode dar mamadeira e faz xixi. Tem que trocar fralda, você pode dar leitinho falso, é um leitinho que a gente ensina a fazer. Pode ser também chazinho, aguinha, suquinho, tudo com as nossas receitas, que já é próprio para poder passar pelo mecanismo aqui. Que é para não estragar, né? Isso, exatamente. Aí pode dar banho. Então, a gente tem um manual de cuidados que o cliente leva para saber cuidar, para saber como, né, manusear. Então, vai tudo direitinho. Deixa eu colocar já para cá. Claro. Já fala um pouquinho pra gente sobre os cuidados, né? Porque é muito delicado. Sim. Não dá para cuidar de qualquer jeito, né? Então, fala pra gente como é que são os cuidados, assim, especiais que se tem com esses bebezinhos? Os principais cuidados que a gente sempre ensina as mães, né, os pais para ajudarem. Vou fechar para ele não ficar peladinho. Principalmente cuidar para não deixar as mãos sujas, né? Então tem que estar sempre lavando as mãos antes de pegar. Por mais que possa dar banho, você não pode esfregar, tem que ser um banho mais delicado. Tem que tomar cuidado para não deixar a roupinha manchar. Então tem alguns cuidados assim, né? O cabelinho também tem um sprayzinho de cabelo que a gente ensina a fazer, com borrifadorzinho. Você pode lavar também, mas não é todos os dias. Então, tem alguns cuidados assim, especiais para manter a durabilidade dos nenéns. Gente, é maravilhoso mesmo o seu trabalho, viu, Bruna? Eu tô impressionada. Obrigada. Muito diferenciado, viu? Muito obrigada. Eu nunca tinha visto bebês tão realistas assim. É demais mesmo o seu trabalho. Que bom. É importante as pessoas conhecerem, né? Esses dias até uma pessoa entrou em contato com a gente, mandou uma mensagem pra gente, falando que começou a trabalhar com esse tipo de artesanato, com os bebês reborn,
justamente porque viu aqui no nosso programa anos atrás uma pessoa que trouxe essa pauta, né? Lá no começo, quando começou a chegar aqui no Brasil e a pessoa se interessou. Então, é um momento que o pessoal que está assistindo a gente em casa também fala assim, poxa, que legal, eu amei esse trabalho. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho. Como é que você se especializou? Existem cursos? Você mesma oferece algum tipo de curso, workshop, palestra? Fala um pouquinho para o nosso público. Eu me especializei há muitos anos atrás, através de cursos tanto online quanto presencial, e no Brasil e fora. Mas hoje eu também ajudo essas mulheres a aprenderem. A gente forma turmas, né? E a gente pode. Eu não estou agora com uma turma formada neste momento, mas a gente está com planos para formar já uma nova turma. A gente pode sim dar cursos e já ensinar tanto presencial quanto online, porque tem pessoas que não são de São Paulo, dá para aprender online também. Tá? A gente fornece material e dá todo o suporte. Quanto tempo, mais ou menos, para aprender e conseguir, né, começar a aplicar essa técnica tão realista? Olha, depende de quantas vezes na semana é feito as aulas, mas dá para aprender em um mês, né, espaçadamente assim, se for um curso mais rápido. E tem também o curso de implante de cabelo, que já é separado. O implante de cabelo, aí a gente dá um curso separado, que daí vai mais um mês. Então, é um curso de pintura... Isso, um mês. E outro curso de implante. Isso, tem que ser separado, porque ele já é um trabalho bem, assim, minucioso. E aí já dá para aprender também, colocar os cabelinhos e os cílios? Dá, já aprende tudo. Nesse mesmo curso? Sim. E aí a pintura faz as sobrancelhas, faz as brotoejas, faz tudo. Gente, é a coisa mais incrível. Parabéns, Bruna, pelo seu trabalho. Eu amei demais, gente. Eu vou deixar as redes sociais da Bruna aí para você acompanhar, porque, gente, tem muita coisa linda lá nas redes sociais dela. Entra lá no Instagram, Shop Bebê Reborn Oficial, certo? Isso. Shop Bebê Reborn Oficial, como você está vendo aí na sua tela. Tem um WhatsApp também, não? Temos o WhatsApp, é 11 94609 4127. 11 94609 4127. E aí você pode entrar em contato. Lá no seu Insta tem esse número de WhatsApp também, né? Então, se você não pegou, entra lá. Shop Bebê Reborn Oficial. Maravilhoso seu trabalho, Bruna. Muito Parabéns obrigada pelo seu trabalho. Que cresça cada vez mais. Foi um prazer te conhecer, viu? Prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite. Vou pedir para você deixar um último recado. Se você, aquela dica para quem gostaria de comprar ou trabalhar com esse. Olha, pode aproveitar e falar de uma promoção nossa. A gente está com uma promoção também muito legal, que você compra um bebê desses mais realistas e ganha um semi-realista de presente. Aí entra no nosso Instagram, que a gente tem todas as informações para passar para você pelo WhatsApp, que está lá na bio. E quem quiser também trabalhar com isso é diretamente comigo. Então, tudo pelo WhatsApp, a gente consegue tirar as dúvidas, tá? Mas é um trabalho, assim, que tem encantado todo o público e a gente tem alcançado cada vez mais as pessoas, tanto do Brasil quanto fora. É isso. E mais sucesso para vocês. Até a próxima, Bruna. Até. Bem, assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Quanta coisa legal a gente aprendeu, né? Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau.